Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente e colocar na sua mente somente as coisas boas, somente as coisas bonitas de Deus, somente as coisas maravilhosas de Deus. Então procure esvaziar a sua mente, limpe a sua mente, pois Deus não habita em mente poluída, Deus não habita em mente suja, Deus não habita em mente perturbada. Então esvazie a sua mente, limpe a sua mente, perfeito? E com estas palavras vamos começar o nosso vídeo de hoje, e hoje vamos fazer a leitura e também comentar o capítulo 3 do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, também chamado primeiro livro de Reis. Então esvazie a sua mente, limpa a sua mente. Vamos limpar a nossa mente e colocar somente as coisas boas, só colocar a palavra de Deus dentro da nossa mente. Agindo assim diariamente, com certeza você passará a ter bons resultados e sua vida vai se tornando cada dia mais uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida com saúde, com alegria, com paz espiritual, com riqueza e muita prosperidade. Então esvazie a sua mente, limpe a sua mente e coloque somente a palavra de Deus. Perfeito? E hoje, como eu já disse, vamos aí fazer a leitura do capítulo 3 do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, também chamado primeiro livro de Reis, perfeito? Mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e prosperidade para a vida de mais e mais pessoas. Só existe uma coisa que você pode fazer por Deus. Deus não precisa de você para nada e você precisa dele para tudo. Só existe uma coisa que você pode fazer por Deus, é ajudar os filhos de Deus, ajudar as criaturas de Deus, ajudar as pessoas. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais Deus vai te ajudar. E uma das maneiras de você ajudar as pessoas, além das maneiras materiais, claro, né, de alimentos, de sustento, de dinheiro, de todas essas coisas que você pode estar ajudando as pessoas, pois quanto mais você dá, mais você recebe. Então, uma das maneiras que você pode ajudar as pessoas é sempre levando uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, de alegria, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, alguma coisa, alguma palavra que você possa dar para uma pessoa, que fazendo assim você vai estar ajudando essa pessoa a tomar um caminho, a tomar um rumo na vida dela, fazendo ela progredir, fazendo ela evoluir na sabedoria e no conhecimento, para que a vida dela se torne uma vida mais fácil, uma vida mais leve, uma vida mais suave, um fardo mais leve para ela poder carregar. Uma das maneiras de você ajudar é exatamente levando a palavra de Deus, levando a palavra de conforto, levando a palavra de sabedoria para as pessoas. Então é com este intuito, com esta motivação, que vamos começar então a fazer a nossa leitura de hoje. Mas não se esqueça, já se inscreva aí no nosso canal, comente, compartilhe, deixe o seu like para que este vídeo, para que esta palavra chegue para mais e mais pessoas. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje, vamos fazer mais uma leitura de conhecimento, mais uma leitura de sabedoria, vamos levar mais conhecimento e mais sabedoria para a vida das pessoas. Quanto mais a gente adquire sabedoria, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais fácil fica a nossa jornada, mais fácil fica a nossa vida, mais evoluímos, mais crescemos, mais nos desenvolvemos, perfeito? Então vamos levar aí a palavra do Senhor para as pessoas de hoje, perfeito? Então vamos aqui começar a nossa leitura de hoje, e para isso vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, perfeito? Vamos levar aqui
mais conhecimento e mais sabedoria. Vamos abrir aqui o nosso livro da vida, vamos abrir aqui no nono livro, né? No nono livro, para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, né? 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E o nosso trabalho é ler, fazer a leitura, é ler e comentar, sempre comentando de maneira leve, de maneira suave, com aquela mensagem que Deus nos envia diariamente aqui, para que a gente possa ser o mais claro possível, o mais simples possível e levar sempre a palavra do Senhor para as pessoas, perfeito? Então, vamos abrir aqui no livro de Samuel, na 1 Samuel, capítulo 3, perfeito? 1 Samuel, capítulo 3, o nono livro da nossa Bíblia Sagrada, e vamos continuar aqui com a história de Samuel, né? Do menino Samuel, aquele menino que ele já nasceu para servir ao Senhor, aquele menino que sua mãe, né? Desde o ventre da sua mãe, que Deus, que a sua mãe já havia prometido que Samuel iria ser um filho, ele iria viver ali, ele iria trabalhar no templo de Deus, na casa de Deus, para ser um servo ali de Deus por toda a sua vida, perfeito? Então, Samuel é filho de Ana, né? Filho de Ana, aquela mulher que não podia ter filhos, né? Ela não podia ter filhos. O filho de Ana com Alcana. Alcana, que o esposo de Ana, o marido de Ana, e Alcana tinha duas mulheres, né? Penina, a sua primeira mulher, e Ana, né? E Penina zombava ali de Ana, pois Ana tinha o ventre fechado e não podia ter filhos, não dava luz, não conseguia dar um filho ali para o seu esposo Alcana. Então, Penina era muito arrogante, muito soberba ali com Ana e zombava de Ana, pois Ana não conseguia dar um filho ali para Alcana, ou seja, para o seu esposo, perfeito? Então, Ana, certo dia, como ele sempre fazia anualmente, Ana sempre ia com seu esposo para a casa do Senhor, para o templo do Senhor, para fazer oferta, para fazer sacrifício, para orar por Deus, né, no templo, na casa de Deus, né, como fazia todo o povo judeu. Então, Ana, em um certo dia, ela estava chorando, orando e chorando ali, pedindo a Deus que abrisse o seu ventre para que ela pudesse dar um filho ali para o seu esposo, né? E o profeta Eli, o sacerdote Eli, viu aquela cena, né? E orou ali para que Ana também intercedeu junto a Deus para que Ana pudesse dar à luz a um filho. Então, finalmente Ana engravidou, teve um filho e ela prometeu ali para Deus que aquele filho seria um servo do Senhor por toda a sua vida, e ela entregou ali, no caso, o menino chamado Samuel, aquela criança chamada Samuel, ela entregou ali para a casa de Deus para que Samuel fosse um servo do Senhor por toda a sua vida, perfeito? Então vamos continuar nossa história e chegamos aqui no capítulo 3, né? E no capítulo 3 do livro de Samuel, no versículo 1 diz assim: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. Então o menino Samuel ele ministrava ao Senhor diante de Eli, Eli que era o sacerdote na ocasião. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia nenhuma visão aberta. Então a palavra do Senhor era muito preciosa naqueles dias, e aquela pessoa que ministrava, que falava de Deus, que lia, que sabia ler, que sabia escrever, então era uma pessoa muito preciosa ali para todo o povo de Israel, para toda a humanidade no caso, né? Pois não existia nenhuma visão aberta da palavra de Deus, então a palavra de Deus era muito preciosa, e aquele que sabia transmitir a palavra de Deus era muito querido ali por todo o povo de Israel. Versículo 2: E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. Então sucedeu que Eli, né, ele estava deitado ali no seu leito, na sua cama, ali no seu quarto, né, já pronto para dormir, já quase dormindo, com os olhos turvos, ele mal conseguia enxergar, com os olhos fechados, né? Versículo 3: E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. Então Samuel também, aquele menino, ele também estava deitado para dormir, né?
Então, antes da lâmpada se apagar, né, a lâmpada de Deus se apagar ali no templo do Senhor, né, onde estava a Arca da Aliança, então Samuel também estava deitado, já pronto para dormir. Versículo 4: que o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou. Então Deus chamou Samuel, Deus falou com Samuel, e era comum ali na época, né, pois era uma época de concentração, era uma época das pessoas verdadeiramente se concentrarem naquilo que elas faziam, né? Então Deus chamou ali por Samuel. E Samuel, por não entender, por não saber, né, quem estava falando com ele, achava que era o profeta Eli que o estava chamando. Versículo 5: ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. Então Deus chamou ali por Samuel, né? Ele achando, né? Como ele não tinha conhecimento, ele achando que era o profeta Eli, ele correu até onde estava Eli e se apresentou para Eli e disse: aqui estou. Né? E Eli, como não havia chamado, disse para ele, né? Deita-te novamente, eu não te chamei, eu não te chamei, deita-te novamente, né? E ele foi e se deitou. Então o menino voltou para o seu quarto e se deitou. Versículo 6: e o Senhor chamou mais uma vez Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli novamente, pois Samuel achava que quem o estava chamando era o profeta Eli. Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. E o Senhor, né, então pela segunda vez, o Senhor chamou por Samuel, né? E ele, por não saber o que estava acontecendo, novamente correu até o quarto de Eli e se apresentou até Eli. E Eli disse: não, eu não te chamei, eu não te chamei, vai e deita-te novamente. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e não sabia como é que o Senhor procedia, né? Nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Então Samuel ainda não conhecia o Senhor e não sabia como que procedia, né? Como que a palavra do Senhor se revelava, né? Então Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Versículo 8: e o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez, e ele se levantou e foi novamente até Eli, e disse: aqui estou, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Então, pela terceira vez, pela terceira vez, Deus tenta falar ali com Samuel e chama por Samuel. E Samuel, por não saber, né, o que estava acontecendo, por não saber que o Senhor estava falando com ele, sempre corria até o quarto, até o leito de Eli, né, achando que era o profeta Eli que estava falando com ele, né. Então, desta vez, Eli percebeu, né, que quem estava tentando falar com o garoto era Deus, né. Versículo 9: por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e deitou-se em seu lugar. Então Eli ali agora ele orientou, né? O profeta Eli orientou então a Samuel para que ouvisse, né? Para que ele se apresentasse ao Senhor. Quando aquela voz viesse falar com ele novamente, viesse falar com Samuel novamente, então Samuel deveria dizer: fala, Senhor, pois o teu servo, né? Pois o teu servo te escuta. Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar novamente. Versículo 10: e o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, pois sou o teu servo. Fala, Senhor, pois sou o teu servo te ouve. Versículo 11: e o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Então, Deus fala para Samuel que irá fazer uma coisa em Israel que zumbirá, né? Que zumbirá, né? Em ambos os ouvidos de quem a ouvir.
Versículo 12: naquele dia cumprirei, Deus falando ali com Samuel, né? Naquele dia cumprirei, ou seja, no dia, né, que Deus vai falar ali com o povo de Israel, naquele dia cumprirei contra ele todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa, pois Deus já havia prometido que a casa de Eli não prosperaria, né, que Eli não iria deixar nenhum descendente, nenhum sucessor, pois os filhos de Eli eram filhos do pecado, eram filhos da iniquidade, e aqueles filhos, os dois filhos de Eli, não faziam o que era bom aos olhos de Deus, e Eli tampouco os coibia, tampouco os proibia, deixava-os soltos, né? E os relatos ali que chegavam até Eli, ou seja, o sacerdote, era que os filhos dele só viviam fazendo maldade, só viviam fazendo crueldade, só viviam no pecado. Então os relatos dos filhos de Eli eram sempre relatos ruins, não se falava nenhum, no povo de Israel não falava bem dos filhos de Eli, né? Pois eles só viviam fazendo o que era ruim aos olhos do Senhor. Então, naquele dia cumprirei contra ele todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Versículo 3: pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, ou seja, ele conhece toda a iniquidade dos seus filhos, né, da casa dele, porque os filhos fizeram servis e ele não os refreou. Então Deus está falando aqui para Samuel que os filhos de Eli se fizeram pessoas ruins, né, pessoas más, pessoas da iniquidade, pessoas do pecado, e Eli não os refreou, não os coibiu, não os proibiu, não os deteve. Versículo 14: e por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício. Ou seja, a iniquidade, a maldade da casa de Eli não será perdoada com sacrifício, né? Porque os seus filhos fizeram com sacrifício, tampouco com ofertas para sempre. Então, os pecados da casa de Eli, né, dos filhos de Eli, não serão perdoados, né, com sacrifício, nem tampouco com as ofertas que os filhos dele possam vir a fazer para sempre. E Samuel permaneceu deitado até amanhã. Versículo 15. E Samuel permaneceu deitado até amanhã e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão ali. Então Samuel teve medo de falar aquelas coisas que Deus havia dito para ele, né? Então Samuel, ele temeu falar para Eli as coisas que Deus havia falado para ele. Versículo 11, versículo 16. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Então ele ficou curioso ali em saber e queria saber quais as coisas que Deus havia falado ali no caso para Samuel, né? E ele disse que coisa. Versículo 17. Ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não, ou seja, ele já sabia, né? Ele já tinha um conhecimento que Deus havia falado com Samuel, perfeito? Havia falado com Samuel, então ele ficou curioso em saber, o profeta ele ficou curioso em saber que coisas, né, Deus havia falado ali para Samuel, né? Então ele diz ali para Samuel: rogo-te que não há ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais que se ocultares de mim qualquer coisa, de todas as coisas que ele te disse. Então Samuel, ele ficou ali curioso, ele queria saber, né, que coisas Deus havia falado ali para Samuel, e pediu para que Samuel falasse tudo para ele e não ocultasse nada dele. Versículo 18: e Samuel lhe contou todo detalhe e dele nada ocultou. Então Samuel foi e disse para ele todas as coisas que Deus havia falado ali para ele, né? E não ocultou nada. Ele disse: é o Senhor que ele faça o que lhe parecer bem. Então ele disse, depois que ficou sabendo de todas as coisas que Deus ia fazer ali contra a casa dele, né? Ou seja, contra a própria casa do sacerdote, né? Eli então disse ali para Samuel, né? O Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. Então, que seja feita a vontade de Deus, né? Já que Deus quer que seja assim, que assim seja, perfeito?
Versículo 19. E Samuel cresceu e o Senhor estava com ele. Então Samuel foi crescendo ali no templo do Senhor, na casa do Senhor, né? E Deus estava com ele. E não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Então, né, Deus sempre esteve ali com Samuel, guiando Samuel, orientando Samuel, né, para que nenhuma das palavras que Deus havia, né, dito caísse por terra. Então Deus cuidou ali da evolução, do crescimento ali daquele menino Samuel, que viria se tornar o grande sacerdote de Israel. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. Então todo Israel, desde Dan até Berseba, todos eles ficaram sabendo, né, que Samuel estava sendo treinado, estava sendo estabelecido para ser um profeta do Senhor, estava sendo treinado, ensinado para ser um profeta do Senhor. Pois desde que Samuel nasceu, que ele sempre viveu ali para servir, né, para servir a Deus. Esta foi a promessa que a mãe dele, né, no caso Ana, fez ali com Deus, né? Foi o acordo que ela fez ali com Deus. Versículo 21, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, perfeito? Este é um capítulo até curto, né? Só tem apenas 21 versículos, né? E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então o Senhor apareceu novamente para Samuel em Siló, né? Pois o Senhor revelou-se a Samuel, pois o Senhor se revelou a Samuel, perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje, e para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida grandemente e traga paz espiritual, sabedoria, conhecimento e muita riqueza e prosperidade. Que Deus abençoe sua vida. Fizemos a leitura do capítulo 3 do livro de Samuel, perfeito? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal aqui do YouTube, tá? Não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa, basta você apertar o botãozinho de inscrever-se e agindo assim você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, de conforto, de paz espiritual para a vida de mais e mais pessoas. Em tudo nós aprendemos, perfeito? Em tudo nós aprendemos, né? Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu gostei, o seu like, a mãozinha ali de positivo. Agindo assim você vai estar nos ajudando a levar sempre a palavra de Deus, sempre sabedoria e conhecimento para a vida de mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!